canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, feriadão, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. Hoje nós temos jogo da seleção brasileira contra a equipe da Venezuela, lá em Cuiabá, e você pode estar fazendo a sua aposta na 1xBet. Link aqui, ó, primeiro comentário fixado do vídeo, clicando lá e se cadastrando, você começa já a apostar. Quem usar o nosso cupom promocional Futebolaço com temudo e no final, eles dobram o seu primeiro depósito. Além de apostar na maior casa de apostas do planeta, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal continuando de pé? Me dá essa moral, aposte na 1xBet, mas no link que tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal. Posso contar com vocês? Pô, Dieguinho, mas eu não vou postar essa rodada não, só mais pra frente. Mas faz o cadastro lá, custa nada, é de graça. Só se cadastrando também, você já está me ajudando, beleza? Posso contar com vocês? Dito isso, galera, vamos aqui trazer algumas informações. Primeiro, galera, tá tudo parado, tá um marasmo danado, desculpa, vocês estão vendo que tá acontecendo quase nada de relevante, né? Ontem, mais uma vez, eu fiquei ausente resolvendo coisas particulares que não cabe a mim ficar falando da minha vida pessoal aqui, com detalhes, mas só dando uma satisfação que, em nome de Jesus, a partir de novembro, a minha vida acho que volta ao normal, tá? Esse mês de outubro ainda segue a luta aí em algumas questões que eu tô resolvendo aqui, tá bom? Então ontem eu acabei tirando o dia off. E, de novo, não tá tendo nada de tão importante assim também. Mas eu sei que vocês sentem falta de mim. Vi vários comentários do último vídeo. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Chegou uma notificação para ver assim, pô, irmão, eu só uso essa rede social e o WhatsApp. Cadê você? Então, obrigado pelo carinho de vocês aí. Bom, galera, vamos aproveitar agora, inclusive, comentar a situação dos lesionados. O Vasco tem 3 jogadores aí afastados hoje no DM e a expectativa é, na verdade, 4, que esses jogadores retornem agora após a pausa da data FIFA. No linha de ataque, nós temos o Rossi, que está fora, né? A última partida dele foi a vitória do Vasco contra o Curitiba, o jogo do Santos. O Rossi ficou fora e o Vasco já não apresentou um bom desempenho, assim também como no jogo do São Paulo. O Capasso e o Robson já estão fora desde o jogo do Bahia, né? Depois do jogo do Bahia eles acusaram lesão. A situação do Robson é o adutor da coxa esquerda, a situação do Capasso é uma lesão na lombar. Gabriel Dias teve um problema na coxa no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele volta depois de um ano parado e entra na partida contra o Atlético. Até estava bem e num sprint a coxa dele abriu. Então foi uma lesão de coxa grande, importante. Por isso, a lesão foi dia 20 de agosto, na semana que vem agora, antes do jogo. Ele não vai jogar antes de sexta-feira, o jogo é sábado. Ele vai completar pelo menos aí 2 meses fora por uma lesão na coxa. Mas Robson, Capasso e Rossi, Capasso e Robson, Rossi, Capasso e Robson, nome parecido aqui, praticamente garantidos já para o jogo do Fortaleza, que é na semana que vem. A situação do Gabriel Dias pode ser que leve mais um pouquinho de tempo, tá? Mas desses 4 jogadores aí que nós temos no estaleiro, a tendência é que 3 eles estejam aptos pro Fortaleza, se não até os 4. Então essa pausa, se tem algo de positivo, é o Vasco ganhar mais dias para recuperar seus jogadores lesionados. Esse é o ponto 1. Ponto 2, tá? O lateral direito Puma Rodrigues foi cortado da seleção uruguaia porque ele não tinha uma das vacinas para entrar no país onde ele tinha que fazer agora o jogo da seleção, tá? Então por isso ele foi cortado da lista. Então tá trabalhando com os jogadores e com o Ramon Dias. Os jogadores ganharam folga na segunda-feira e desde terça-feira estão treinando aí direto, tá? Outra situação, falando sobre selecionáveis, Medel. O Medel, o Vasco fez um acordo com a seleção chilena, ele está pendurado. Se ele tomar um cartão amarelo nesse primeiro dos 2 jogos que o Chile vai fazer na data FIFA, ele já retorna de imediato ao Vasco. Inclusive, falando de Medel, ele lançou uma tatuagem na panturrilha com todos os clubes que ele jogou na carreira, inclusive a seleção chilena, tá? Então é mais um jogador recentemente tatuando ou o escudo do Vasco ou coisas alusivas ao Vasco. Nós tivemos o Guarim,
que tatuou uma cruz malta no braço. Tivemos agora o Medel e tem mais um, cara. É o terceiro jogador que faz uma tatuagem do Vasco. Eu tô tentando lembrar, se eu não lembrar, que eu confesso que a minha cabeça hoje tá bem ruim, deixa aqui embaixo nos comentários qual foi esse outro jogador que tatuou um escudo, alguma coisa alusiva ao Vasco nesses últimos anos. Tem mais um, Guarim, agora o Medel, mas tem mais um. Tá aqui na ponta da língua e não sai, tá? Então, essa é a situação do Medel. Tomando o amarelinho lá, já retorna para enfrentar a equipe do Fortaleza e antecipa o retorno, tá bom? Aproveitando, falando aí sobre selecionáveis, o Vasco teve 2 jogadores agora convocados para o Mundial Sub-17, tá? O atacante Ryan, né, que inclusive o Ramon Dias colocou ele de volta para jogar pelo Sub-20, e também o goleiro Felipe Gabriel. Inclusive, uma curiosidade, eu não sabia. Vocês lembram do zagueiro Luiz Alberto? Foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense, jamais veterano. Foi campeão em cima do Vasco pelo Flamengo naquele primeiro ano do Trivice, do 99, 2000 e 2001. Pois é, ele é pai do goleiro Felipe Gabriel do Vasco, né? Eles nem têm muita semelhança, apesar do Luiz Alberto ser completamente careca. O Felipe Gabriel tem aqueles cachinhos. Mas você olha pra eles assim, pelo menos eu olho, eu não acho ele parecido com o pai dele, não. Então nunca me deu pinta assim de, pô, esse cara me parece com o Luiz Alberto. Sempre passou batido, tá? Então parabéns aí aos nossos crias. O Mundial da categoria vai ser disputado na Indonésia, tá? Tomara que o Ryan vá bem aí, se valorize e futuramente isso pode gerar também caixa aos cofres do Vasco. Outra situação, informação do companheiro Matheus Guimarães do Lance. O Vasco segue na sua batida fazendo obras pontuais em São Januário. Teve a colocação de mais banheiros em São Januário, né? O Vasco melhorou um pouco alguns banheiros e aumentou a quantidade de banheiros, aquele banheiro no formato container. Nós tivemos também a troca da faixa, a barreira do Vasco, legítimo Clube do Povo. Nós tivemos a colocação de telão moderno, a gente estava usando aquela televisãozinha pequenininha lá, foi colocado um telão moderno. Ao lado das cabines de rádio foi colocado 2 placas bonitas, uma do punho encerrado com respeito à igualdade e inclusão, do outro lado uma placa ali com o escudo do Vasco. Nós tivemos também a troca dos gramados, mas o que teve de obra em São Januário? A fachada, se não me engano, a fachada com os vidros quebrados também foram retirados. Tiveram melhorias, tá? E agora o Vasco está atacando a área dos camarotes. Daqui até fevereiro, né, quando acaba o Brasileirão, o Vasco vai estar fazendo outras melhorias no estádio. Sobre a questão do potencial construtivo, aquele imbróglio envolvendo a Caixa Econômica e o Parque Olímpico não se desembolou, e aí o prefeito tinha prometido, se até setembro isso não resolvesse, ia passar a questão do Vasco, sendo que o Eduardo Paes fez algumas exigências de detalhes do projeto, como o dinheiro seria utilizado, etc. E esses detalhes o Vasco não enviou ainda. Por isso, o processo segue emperrado, tá? Mas a expectativa é que ainda nesse mês de outubro, a situação envolvendo Vasco da Gama, Prefeitura e também essa questão do potencial construtivo seja desamarrada para ir para a Câmara dos Vereadores para votação. Sendo aprovado, aí o Vasco consegue vender seu potencial construtivo. Enquanto isso não sai, o Vasco está se movimentando e fazendo outras reformas, tá bom? Pablo Verrete. O Pablo Verrete foi eleito craque do Campeonato Brasileiro do mês de setembro, 4 gols em 4 jogos. Além desses 4 gols, ele deu uma assistência, tá? O jogo dele contra o São Paulo não foi legal, mas o mês de setembro do Pirata aí foi excelente. Se o Vasco hoje está ali brigando cabeça com cabeça para sair da zona de rebaixamento, tem também a importância do Verrete. Foi um conjunto, Verrete, Paulinho, Praxedes, Ramon Dias, tem mais alguém que eu esqueci? Rossi, Rossi, como é que eu não vou falar do Rossi? O Rossi tá voando, tá? Então essas peças, mais o trabalho do Ramon, inclusive a recuperação de um atleta que para muitos aí já não podia ter nem mais no Vasco, Zé Gabriel, ajudaram nessa arrancada do Vasco. O preparador físico dele é muito bom, os jogadores do Vasco estão dividindo mais, estão correndo mais, fisicamente o time está bem melhor. Então esse combo aí fez o Vasco sair da zona de rebaixamento, mas nas 2 últimas rodadas, infelizmente, retornar para lá, mas estando a um pontinho agora de sair dessa maldita zona de rebaixamento, tá?
Para finalizar, galera, caminhando para a reta final, informação importante do companheiro Vene Casagrande. Vasco e Flamengo estavam tendo que ver a possibilidade de mandar esse jogo em outro local, porque é uma exigência da Conmebol pegar o estádio para si, para ele organizar, cuidar do gramado, mexer na parte de ornamentação do estádio, etc. 20 dias para o palco da final. Mas o Flamengo exigiu e falou, eu vou jogar o clássico contra o Vasco lá no estádio Maracanã. A Conmebol não gostou por causa dessa exigência do Flamengo. A Conmebol, ao invés de ter 20 dias com o estádio, passará até 12. Então o Flamengo exigiu, bateu o pé e pediu o estádio e a Conmebol liberou, tá? Informação foi dada pelo companheiro Vene Casagrande, tá? Então tá confirmado, né? O mando já estava lá pro Maracanã, normal. Os clubes iriam ver um outro local se essa negociação entre o Flamengo e o Conmebol não desenrolasse. Então o Flamengo bateu o pé e a Conmebol, contrariada, acabou liberando o estádio. Lembrando que o estádio não é da Conmebol, né? Assim como não é também do Flamengo nem do Fluminense. Mas hoje são eles que de forma provisória administram o estádio. Na verdade o Flamengo é o administrador, o Fluminense é um adjunto do Flamengo. Se eu não me engano o termo é até... Eu não vou me arriscar a usar o termo aqui não para não falar besteira. Mas enfim, a concessão não. O uso de permissão do Flamengo, o Fluminense entra como interveniente. Esse que é o nome. Tá? Então por isso que a negociação foi Flamengo e Conmebol. Mesmo o Fluminense, o parceiro dele no estádio, que é o Fluminense, é quem vai jogar a final e o Flamengo ainda assim pediu estádio, tá? Então essa é a informação do companheiro Vene Casagrande. Antes do fechamento aí do Maracanã, o Flamengo ainda joga contra o Bragantino dia 29 e contra o Santos dia 1º como mandante. Aí deve ter que mandar esses jogos para um outro local, porque a final da Libertadores é no dia 4 de novembro, tá bom? Então é isso, galera. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Não tem muita notícia importante, não tem nada tão relevante assim, pelo momento do ano que a gente está. Nós estamos em outubro, janela de transferências finalizada. A gente está na reta final do campeonato, estamos numa semana aí com 11, 12 dias do campeonato paralisado e não tem um outro assunto paralelo nesse momento rolando, né? Teve a situação da 777, eles já fizeram um aporte, o dinheiro já caiu, pingou na conta do Vasco na terça-feira mesmo, né? Como esperado, o dinheiro caiu, então não tem nenhuma pauta paralela. A gente que produz conteúdo tem que vir aqui produzir, né? Então a gente sempre traz notícias não tão relevantes assim, mas são notícias do clube para trazer para vocês. Mas de fato, tá um marasmo e confesso que tá até difícil produzir conteúdo para vocês, porque não tem nada de importante e relevante assim pra gente trazer, tá bom? Então é isso, tá feito aí o registro, espero retornar aqui ainda hoje pro nosso segundo vídeo, daí amanhã, sexta-feira, aí acho que a coisa já dá uma aquecida maior, porque nós já temos jogo do Brasileiro no sábado, a rodada ainda não acabou, tem Cuiabá e Cruzeiro no sábado, inclusive quem quiser fazer já, antecipar sua apostinha na 1xBet nesse jogo, pode fazer, tá? E aí a coisa começa a dar uma caminhada, tá bom? Torcer pro Medel tomar um amarelinho lá no Chile, pra voltar logo treinar com o time aí e se preparar pro jogo contra o Fortaleza, porque a sequência da gente é pedreira, meu parceiro. Fortaleza, Flamengo, Internacional e depois 2 confrontos direto fora de casa, Goiás e Cuiabá, tá? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, em qualquer momento que volta vai, tamo junto, valeu!